Olá, meus amigos. Como vocês estão aí do outro lado da telinha? No vídeo de hoje, vocês vão ver a parte final da palestra que eu fui convidado. Vocês vão ver relatos de mães atípicas, mães que passaram por muita coisa com seus filhos, assim como a minha passou comigo. E eu também quero contar um pouco da minha história, porque eu também vivi situações difíceis que marcaram a minha vida. Quando eu era pequeno, custei para aprender a ler, fazer tarefa, eu não entendia nada. E mesmo com as pessoas tentando me ajudar, eu não conseguia aprender. Na escola, muita gente da minha sala e até de outra sala mexia comigo, me batia, me xingava, jogava papel e ninguém fazia nada. Foi aí que eu nunca mais voltei para a escola. Mas graças a Deus eu conheci a Pai. E lá foi tudo diferente. Na Pai, as pessoas me entendiam, não me julgavam, não me maltratavam. Com o tempo, fui me adaptando. E a minha mãe em casa também me ajudava com as rotinas. Ela foi muito julgada. Muita gente não entendia o que estava acontecendo comigo. Mas ela nunca desistiu. Hoje eu continuo na Pai. Me sinto bem e agradeço muito a Deus por isso. E ouvindo as mães atípicas contarem suas histórias, eu percebi que eu não fui o único. Muita gente passa por isso. E ninguém devia ser julgado por ser diferente. Se essa história tocou o seu coração, deixe sua curtida, compartilhe com outras pessoas e se inscreva aqui no canal. A sua curtida é o seu apoio, ajuda muito esse canal a crescer e a continuar espalhando mensagens de respeito, superação e amor. E não se esqueçam de assistirem aí o vídeo até o final, porque vocês vão ouvir relatos emocionantes de mães que passaram por muita coisa com seus filhos. Ensinar mesmo, né, as experiências de outros que já estão dando certo, né? E a gente ficou assim, né, todo mundo babando com essas palavras. A gente quer que você volte sempre aqui. E o mais interessante, ninguém é melhor que ninguém. Hoje eu vou levar isso para minha vida. Com certeza. É um ensinamento. Ninguém sabe mais que ninguém. Cada um tem sua particularidade, né? E nós, assim, como mães, e assim, todo mundo, por ser de dizer, conhece muito a minha história. Meu filho tem 28 anos, o diagnóstico veio com 12 anos. Eu era a mãe que também fazia igual o professor não era preparado. Agora, essa questão das políticas públicas que vem na função disso, que agora nós vamos juntar, nós convidamos todos os setores. Olha o tanto que não tem ameaça. Tem social daqui, a escola estadual, se a gente está aqui, ela sabe o que passa os alunos lá,
né? Eu posso falar? Aí, é isso mesmo, eu vou passar agora. E nós temos a necessidade de falar. Eu convido vocês, mães, ou se não, as pessoas que queiram falar, ela também vai falar. Eu acho que é importante a gente ouvir isso de vocês. Se você quiser vir para cá, Mariana, falar. Eu acho um pouquinho difícil ir para aí, mas assim, eu só queria dizer, porque igual, por exemplo, meu menino, ele vai fazer 12 anos, né, mês que vem, só com TDAH desde novinho, né, na verdade acho que ele tinha 4 anos quando foi diagnosticado, e agora, futuramente, eu estou passando por um caos na escola, né, como mãe, aí agora eu não vou gravar não. Ele entrou no 6º ano, aí eu fico assim, o caos. Eu fico em dúvida e sigo sem saber também o que fazer, literalmente. Eu falei assim, não, vou lá participar para poder, né, colocar o caso e ver se realmente a gente fica sem saber. Por quê? Ele também é diagnosticado com dislexia e isso abrange assim, aí as provas não são adaptadas para ele, entendeu? Igual, por exemplo, vocês falam assim, a profissional da educação, ele tem que abrir a mente, sabe? Eu fiquei assim, muito surpresa, porque realmente tem que abrir a mente. Se você é uma pessoa muito antiga, eu acho que você tem que, por exemplo, se adaptando ao decorrer do tempo, né? Então, por exemplo, assim, eu sofri muito ano passado, entendeu? Esse ano que eles estão, tipo, colocando em pauta algumas coisas que tá vindo, porque tá aparecendo mais casos na escola. Então, aquilo para eles talvez está tentando abrir os olhos. Só que, tipo assim, ano passado, pra falar a verdade, eu fui de resguardo para a escola, para mim ir numa reunião, justamente na sala dele, para escutar uma professora falar comigo que, por exemplo, assim, ele tá voado. É uma pessoa assim, sabe? Porque no dia de uma prova ele não estudou, eu tirei a DNEM, e ele literalmente fez nada na prova. Aí ela falou, ela tirou com todas as letras. Ele veio pra escola pra fazer hora com a minha cara. Tipo assim, falou na vez de todo mundo. Tipo assim, a reunião tava acontecendo, eu falei e ressaltou isso, entendeu? Aí esse ano eu falei, vou correr atrás de novo, é uma ótima escola, entendeu? Bom, eu falei assim, que para algumas coisas a caixinha tá muito fechada, entendeu? Para alguns profissionais em si, né? Aí eles me mandaram relatório esse ano para eu poder fazer provas adaptadas, mas eu ainda não notei tanta diferença. Algumas pessoas que já estão fazendo a prova adaptada, ele está conseguindo atingir o potencial certo. Sim. Só que a professora realmente incide, falou isso comigo, não está fazendo aquilo ali, entendeu? Só que aí, tipo assim, eu não estou vindo aqui para abranger meu filho. Tô falando em geral, sabe? Porque pode acontecer com várias crianças. Está acontecendo, sabe, Mariana? E o propósito nosso é hoje o pontapé para a gente reunir e conseguir trazer cada setor para colocar dentro e a gente conversar. Porque às vezes o responsável pela educação, pela assistência social, não sabe o que está acontecendo. E realmente, assim, ela vai dar o seu relato também, assim, professores, inclusive, principalmente, é uma demanda da educação infantil, já pegar o diagnóstico lá na frente. Exatamente, porque ele já é diagnosticado desde a Paris. Aí no 5º ano, ele teve um professor apoio que lia para ele e ele conseguia atingir um potencial bom na prova. Porque ele é assim, ele é uma pessoa que se você estudar com ele e falar com ele assim, assim, ele guardou, tá certo. Mas na hora da prova ele tem que ler sozinho. Então, ele não consegue colocar no papel aquilo ali que ele sabe fazer, sabe? Aí isso, tá, tipo assim, fazendo com que ele seja indiferente. É isso que está acontecendo, entendeu? Porque, tipo assim, nas matérias, tipo, matemática, não, estoura. Só que igual, por exemplo, assim, história, português, que são aqueles textos realmente. Não é isso que acontece, entendeu? Porque ele precisava de um professor que lia para ele. Só que ao chegar isso lá, aqui não tem não. Aqui não tem professor que dá para ler para ele. Cara, não é professora foi lá na escola. Não. Você já solicitou? Eu, tipo assim, eu já solicitei junto com
a escola. Só que eu já escutei que, tipo assim, literalmente talvez não possa ter. Eu falei, tá beleza. Mas nem no momento da prova, Gente, ele não tá tendo, tipo assim, uns 40 minutos. É 40 minutos, tudo bem. É 40 minutos pra ele fazer a prova. Ah, cara, mas ele não pode perder a outra aula. Que isso? Que importa pra ele no momento da prova? Isso são tudo que eu tô escutando na escola. E assim, e a sua voz, toda a sua voz, tá doendo na gente. O sofrimento que você tá passando. Você não está sozinha. Você não está sozinha, viu? E é difícil na escola e na faculdade, inclusive. Eu deveria estar lendo ali para ele, juridicamente. Não precisa ser apoio, não. Exato. Isso é empatia, isso é formação, né? Não é o professor de apoio que é o professor que tem que fazer isso para ele, é a sociedade, onde é que a gente tem a responsabilidade da sociedade com relação às pessoas com deficiência. Eu faço psicologia e os enunciados das provas são gigantes. E eu falei com o professor que eu chego no fim da aula exausto e não consigo fazer mais nada. E pedi para ele para repensar se realmente precisa daquele enunciado gigante, porque é muito difícil. Eu tenho que ler umas 4 ou 5 vezes, eu grifo com 3 cores diferentes para poder começar a fazer as ligações. Então, é muito difícil. E aí a gente encontra isso na escola, vai encontrar na faculdade, eu não sei se vai parar por aí. Então a gente vai ter que armar estratégias, igual eu faço com cores, para poder tentar entender e contar com a boa vontade dos professores para fazer uma questão mais enxuta, entendeu? Mas acontece, Infelizmente isso acontece até na prova do ENAD. A última prova do ENAD que nós fizemos no Senac, todo mundo tem que fazer prova do ENAD. Que que tamanho de texto. Isso acontece também nas crianças, as provas, chegam lá no estado, é um texto do tamanho. Eu vou ter essa menina lá, eu posso falar meu pai? Quando eu falei, o professor, ele tem que ter um olho, sabe? Ele tem que ter olho na cabeça, eu faço aquele olho todo lado, para poder ver o que acontece, para poder ler o aluno, o olho do aluno, como que é. Se o aluno está fazendo bagunça, alguma coisa tem, sabe? Chegar dele. É como se a gente estivesse numa floresta, a gente viu tudo ali cheio de coisa na cabeça, e para o menino. Agora, eu estou com 2 alunos lá, eu fiquei com muito medo. Fiquei mesmo. Porque um é inocente. Mas inocente, tem 12 anos. Mas é inocente mesmo. E quando chegou lá, ele sofreu muito. Eu falei com a mãe, vai, conversa, o professor, a escola tem que dar assistência. Porque, infelizmente, o que acontece? Ele faz xixi, sabe? Ele vai lá em casa, eu estou dando aula desde o 5º ano, estou acompanhando ele. Aí ele fez xixi, molhou a calça. E os meninos começaram a chamar de mijão. E mijão. Eu falei, vai lá, conversa, porque seu menino não pode ser tratado assim, não. Sabe o que acontece também, Adriana? Só para terminar. E eu no retorno, aí eu chamou, eu achei que era uma menina. Chamou a menina, conversou com todos eles, eram 7 que estavam. E conversou com todos eles. E eu peguei e falei, se falar assim, você não igual. Aí eu peguei e falei, se falar assim, você fala assim, eu vou tirar o negócio e vou virar no centro. Ô, gente, Eu falei isso aí uma vez. Dessa vez, o meu menino deu problema com uma professora. Só que essa semana vai lá no delegado. Não, mas eu... Aí eu peguei e falei, não, mas eu falei com ele, se você tiver vontade de fazer xixi, eu vou deixar xixi no chão. Tá errado? Falei, tá errado, realmente. A gente não escuta o que eles estão falando. A gente ensina. E às vezes, muitas vezes, a gente sabe de história, gente, de meninos só precisava dar uma volta no corredor para fazer a regulação e não deixam sair. Ah, dá vontade de fazer xixi, não deixou? Faça! Deixa eu só ver um negócio aqui. Sabe quando eu tava nesse... Aí essa é a educação. Sabe o que eu fazia? Porque dá vontade de soltar um pum.
Eu falava, dei um bairro para mim, ele baiano bonitinho, ele falou assim, professor, lá na gente não fala peido não, é peidado. A gente fala bufar. Aí eu falei, gente, quem quiser bufar, só direito, conta de 1 até 10 lá, de repente está lá, faz o bufinho dele, pronto, assim, normal. Sabe? Então, gente, é tudo achar o caminho entre as pedras, né? Nós estamos achando e Roseli, mais uma vez enfatizando a presença da escola aqui, que é importante, e a gente quer fazer, tipo uma rede de apoio, uma rede socioessencial, para a gente construir aqui e ter voz para levar para esse povo, Mariana, o que eles precisam ouvir. Não é culpa só, é culpa do sistema. Mas assim, se precisar agora fazer xixi no pé de quem não está entendendo, a gente tem que fazer. Não, é porque igual eu acho que assim, nós queremos ser porta-voz. Eu escutei algumas coisas, igual por exemplo assim, geralmente a escola fala que TDAH não tem apoio, não pode ter o apoio, né? Só que aí, igual por exemplo, a gente já viu a diferença dele, ele conseguindo fazer a prova em si com uma leitora e ele não conseguindo fazer, entendeu? Tanto é que, igual, por exemplo, assim, as notas dele, tipo, em 9, eles tiram 3. Mas quando tem a lei, tipo assim, quando tem um apoio, ele tira 5, 6, 7. Lá no Assis eu achei muito legal que a prova, até a maneira de como trabalhar com os meninos, está sendo adaptado. Porque são dois da mesma sala. Um fez uma prova com a mesma matéria, mas adaptada para ele. Não, então, mas aí o que aconteceu? Aí eu fui conversar com a PAI, a gente tem um apoio também, né? Aí a professora da PAI virou pra mim e falou assim, que tal a gente fazer uma outra julgada? Então foi isso que eu tentei fazer esse ano. Eu falei com eles, eu entrei na escola, falei assim, ó, eu tenho eu tenho um outro relatório, eu gostaria que vocês adaptassem a prova. Tudo bem, algumas pessoas estão adaptando a prova. Só que teve uma prova em si, que eu acho que a prova foi tipo livro, sabe? Quando é prova de Enem. Aí ele tirou 3 de novo. E sabe, a prova que adaptou, ele fechou. Eu falei, uai, então alguma coisa está errada. Peraí, a questão não é minha criança em si. É a questão do jeito que a professora vê ele. Porque, tipo assim, sabe, quando muda a professora, ou senão a professora faz uma prova diferente, ele conseguiu atingir a média. Então, tipo assim, é isso que eu tava querendo falar em si. É colocar naquilo ali, não só porque, igual, por exemplo, lá no CESET, tem muita gente que fala comigo, traz ele pra cá, aqui ele vai estourar. Só que a questão não é aqui ele vai estourar. A questão é que lá tem que mudar, entendeu? Sabe por que lá tem que mudar? Porque, tipo assim, o apoio que ele tem aqui, ele pode ter lá assim, entendeu? É igual a neuro dele, a psicopedagoga dele falou. O que importa para ele naquele momento, naquele dia, é fazer aquela prova. O que tem a ver perder a outra aula? Não tem nada a ver, não. E isso tem que colocar na mente de quem dirige lá, ou em si, entendeu? É isso que eu tô tentando trazer. Por quê? Não é questão de eu não ser uma mãe que não estou correndo atrás. Eu sempre corri atrás da pandemia. Ele fez aula de tudo para poder não parar a mente. Os remédios dele estão em dia. Então, tipo assim, talvez é o jeito de comandar ou o jeito de adaptar ali, talvez está errado. Entendeu? É isso que eu estou tentando abrir o olho deles. Só que quando eu fui lá, você é mamãe, porque tipo assim, eu fui falar, eu fui julgada na frente de todos os pais, sabe? Todos os pais estavam ali. Merece até, Mariana, numa próxima reunião, uma retratação dessa pessoa que fez isso com você. Se você quiser, em nome de nós todos, Edilene está aqui, uma pessoa que é responsável também pela administração, né, pelo executivo. Isso não pode acontecer mais, não por seu filho, mas por todos os nossos filhos. Eu também se expor bastante. E outra coisa, nós estamos aqui para te acolher, para a gente se juntar e fazer uma política de cuidados no município. Porque assim, olha para você ver o tanto que a gente tem que evoluir. Eu jamais pensei que eu ia escutar isso aqui hoje. Mas eu escutei, foi professor, você vai hoje lá, nós vamos fazer uma reunião sobre neurodivergência e tal, não sei o que tem. Ela falou, Cléber, mas aquele menino tem que sair com jurados. Ele não é menino de pai, não.
Mas, puxa vida! Sabe? E assim, a mãe faz um trabalho maravilhoso. Mas até hoje, não é culpa, o pessoal tem que conscientizar, a população tem que entender, nós também temos que entender qual que é o nosso papel, entendeu? E daqui hoje vai sair um compromisso, né, com todos nós, para a gente poder fazer um grupo, reunir, cuidar dessa mãe que está machucada, que está ferida, né, nós todos. E então, assim, é esse o nosso propósito. Esse projeto que a Jacilene e a Adriana apresentou é nesse sentido, é abraçar um todo, sabe? É o profissional, a secretária de educação, o secretário de saúde, a secretária de assistência social, e trazer para ela a realidade lá na ponta, porque ele não dá conta de tudo, não. Então, isso é que é importante. Até tem a Inamara, que vai dar o depoimento de mãe, e tem também que convidar a diretora. Eu vou falar para você vai falar, porque eu tenho 4 horas de uma reunião com uma mãe que está passando questões, ela veio de Belo Horizonte, e ele ligou 4 horas, eu tenho que falar com ela. Eu vou levantar, porque eu sou muito pequenininha. Você quer de grava ou não? Não, por favor, eu vou expor, então fica entre nós. Primeiro eu quero falar enquanto mãe. Eu sou Roseni, sou meu Guilherme tem 24 anos. Ele não tem um diagnóstico fechado, ele tem crise convulsiva de difícil controle, então ele vem perdendo as funções. Atualmente ele não fala, ele anda com dificuldade porque ele perdeu a questão do equilíbrio, ele tem força, mas ele não tem equilíbrio. E a Clélia luta 28 anos, eu luto 24 anos. Né? A inclusão escolar, ela é muito mais complexa. Né? Ela, na verdade, ela teria que começar pela inclusão social. Né? E aí a escola é só muito importante, mas é mais um lugar. Né? Eu acho que, eu falo muito isso, quando os nossos filhos, né, deixarem de ser um acontecimento quando saem na rua, quando eles deixarem de ser acontecimento, aí sim a gente conseguiu a inclusão. Então, essa luta, meu filho, né, já apanhou na escola, e de servidores da escola, nossa, foi muito sofrimento, né? Mas a gente não está aqui para culpar ninguém, porque eu acho que a gente vai aprendendo, só tem que querer aprender, né? Tem que querer. E a educação inclusiva, hoje, ela não é uma opção, ela é uma necessidade, e hoje o meu filho está na PAI, mas foi uma opção, né? Eu vou contar uma historinha rápida. Ele tinha 9, 10 anos, e aí estava nesse processo de muito sofrimento na escola, nem é regular, porque a PAI é regular, a escola comum, né? E aí, quase assim, o pessoal estava mandando Guilherme, não é nosso aluno, claro, como outra fala, e aí houve uma reunião e ficou decidido, então, que ele iria 3 dias na escola lá, regular, e 2 dias ele ia para a PAI. E na época ele ainda era mais pertinho, andava, e literalmente eu chegava numa encruzilhada, e aí, se eu subisse, eu ia para a escola comum. Se eu virasse à esquerda, ele iria para a PAI. Então, todos os dias eu ia caminhando com ele, e naquele momento eu esperava. Onde ele escolhesse, eu ia com ele. E aí ele optou e ele escolheu a PAI. Chegou um momento que ele só ia para a PAI, então foi ele escolheu. Eu falo que ele que decidiu que ele iria para a PAI. É onde que ele sentiu? Onde que ele, né? E aí ele está lá até hoje ele está no centro de dia, está lá agora. Eu sou mãe trabalhadora, muito por conta da PAI, porque a gente precisa desse suporte, desse apoio, né? Eu tenho uma rede de apoio, e imagina como uma diretora de uma escola do Estado, que é uma demanda muito grande, né? Mas essa é a minha fala enquanto mãe. Quando diretores, eu fui professora, eu fui presidente da PAI, e aí agora como diretora, que se Deus quiser eu aposento, porque eu estou quase morrendo, ano que vem, se eu quiser. Mas assim, eu tenho muito esse olhar, a gente tem esse cuidado. Só que a gente depara com um sistema muito massacrante para a educação. Por quê? Porque as demandas chegam lá e a gente tem uma estrutura, uma rede lá muito pequena para dar conta de tudo. A gente teria que ter mais olhares, uma estrutura melhor montada, né? Porque a alimentação humana, a alimentação profissional, e eu falo isso com os professores hoje lá, essa fala de que eu não sei, não estou preparado para isso, não cabe mais na escola. A gente tem que estar preparado, você tem que correr atrás, você não sabe, você aprende.
né? Então, a gente tem essa limitação, mas também tem a limitação mesmo do sistema. Aí, a questão da Mariana foi minha aluna, né, Mariana? A minha Foi. Sim, da amiga também foi. Eu acho o seguinte, a gente tem que buscar parcerias, né? Tem que levar dislexia, TDAH, falando na questão do Estado, tá? Não falando do município. Então, a gente tem algumas questões, que ganha o nome lá da CID, né? Depois que vira os números lá, só por eles, às vezes, algumas não têm o direito a um professor apoio, mas ele tem direito a fazer o PDI para ele, né, o plano de atendimento individualizado, ele tem direito a suportes de um ledor para ele. Isso é um direito que independe de ter um professor apoio ou não. Né? Então, aí é buscar essa rede, né, fortalecer essa rede. E quando a Assis Rezende falando do Assis, o que a gente faz? A gente tem os professores de apoio e a gente pega esses meninos que precisam, que demandam, aqueles que a gente consegue, a gente coloca junto. Então, a gente cria essa rede. E quando aí, por exemplo, a gente tem professores lá, que dependendo do grau de suporte que o menino precisa, a gente, pelo Estado, é até 3, a gente coloca 5, porque às vezes dá, porque às vezes o menino precisa só de alguém que ajude a ele a organizar o caderno, porque ele é muito voado, alguém que anote as coisas para ele. Posso passar um olhar assim, igual a Helena está na sala, e aí o professor apoio, então só passa aquele olhar assim. Isso, então a gente vai fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, é o ideal? Não, precisamos melhorar muito? Sim, mas eu acho que se as pessoas envolvidas, família e escola, tiver essa intenção de que dê certo, é possível. A gente falando desse ano da Assis Rezende, falando de 6º ano, a gente está assim, muito assustado, porque a gente recebeu muito aluno, por exemplo, que não são alfabetizados. Por causa da pandemia, porque justamente o grau São esses esses meninos. Então, Mariana, mas eu acho que a gente não pode usar mais a pandemia como desculpa. Por quê? Porque é o seguinte, ele perdeu 2 anos, mas então quando ele chegou, primeira coisa que tem que fazer é alfabetizar. Tem que mudar. Entendeu? Não pode pular. E aí a gente chega lá, então o professor de 6º ano não são alfabetizadores. Não são, gente. Alfabetizar, ela tem que ser muito, ela tem que ser muito, desculpa a expressão, mas muito correta. O professor alfabetizador é aquele, né? Ele é muito específico. Então a gente está com esses meninos, com essas pessoas muito agitados, que às vezes não tem diagnóstico, mas eles estão assim, não sabem de falar, de sentar. Porque para você aprender, você tem que estar predisposto. Você tem que ter algumas coisas antes, que prepare esse aluno para que depois Então essa é a minha fala, assim, dizer que a gente tem muito que andar, a gente lá, nós somos uma escola única, que fica dentro da cidade. A gente é uma escola, e eu acho que isso é muito bom, é uma escola aberta para todos, a gente não tem uma pré-seleção, todos que batem no nosso portão entram, e eu acho que é isso. Né? E receberam a Helena muito bem, né? A gente recebe todos muito bem, mas isso é independente porque cada escola tem a sua realidade. Não estou falando que é melhor ou pior. Cada um convive com o seu público, e a partir desse momento que a gente tem que começar a trabalhar. Mas eu estou gostando do apoio que está dando para o Fábio também, das menininhas, viu? A gente tem muita preocupação, agora os 6º anos a gente está um pouco Você tem muito 6º ano. porque a gente não está tendo essa estrutura, porque você está muito lindo, entendeu? Não tem diagnóstico, não tem, aí no 6º ano a gente está... Esse movimento que vocês estão fazendo é muito importante, né? Porque quando a escola aciona o município e diz, olha, nós estamos com uma questão de, é a escola estadual, beleza. Só que a escola está sinalizando que passou pelo município. Não, independente disso, também são pessoas do município. São alunos de cidadão do município. Ele passou e não foi observado. E aí ele chega no 6º ano com inúmeros prejuízos. O 6º ano já é um ano difícil, gente. Eu nem vim para isso, não vim para falar nada disso de como professora, não. Mas aí é uma questão de que às vezes alguns meninos, algumas crianças passam lá com nossas mãos
E quando a gente percebia alguma coisa e a gente ia conversar com os pais simplesmente assim, às vezes não queriam ter uma competência ou discriminação também. Aí acontece. Aí eles passaram e chegaram no assistência assim. Aí, o sistema precisa funcionar. Não dá pra gente botar a responsabilidade na família, não dá pra gente colocar a responsabilidade na escola. É um sistema que precisa funcionar. Esse menino para o pediatra. Dani, mas assim, eu acho o seguinte, já chegar no sexto ano e só aí a gente correr atrás é tarde demais, porque assim, é tarde demais. Dá pra gente fazer, mas eu tô vendo assim, houve uma perda muito grande até o sexto ano. O maior índice hoje de abandono escolar de realidades de São João del Rei são meninos que não são alfabetizados. Gente, eu vou ter que Aqui depois a gente pode conversar sobre a questão do bullying, sei lá. Aqui, a gente deve sair, mas sem vocês não sabendo, nós já conversamos. Nós vamos levar ela lá no assistente. Uma coisa, mas ninguém pode fazer, nossa escola é aberta. Tem café? Tem café. Não, uma delícia. Aqui, deixa eu falar. Tudo que a gente combina, a gente consegue. Tem uma coisa que nunca é verdade. Nós não é sociedade. Tem hora que eu vou gente, vocês abrem pra mim lá. eu vou ter aqui. Quem pediu pra falar agora? É você. Deixa eu estipular aqui. Porque, ó, A gente também tem que bora pra parte. Eu acredito assim, a gente quer ouvir vocês também, entendeu? Eu acho que ninguém pode ir embora daqui sem se ficar com vontade de falar alguma coisa que não vai não ficar. eu não vou levantar não, tá, gente? Isso é mentira. Parece mais sou. Prazer, meu nome é Luciana, sou assistente social. Sou assistente social lá da PAI. Me emociono, porque eu falo assim que a presidente pode mandar embora, mas eu não saio já. E também sou assistente social e educacional, trabalho no município de Arantes, né? Vejo alunos aí, eu trabalho na educação básica do município, então vejo alunos de formar diagnóstico lá. Vejo a luta nossa também da PAI, eu comentei com a Pretinha agora, por quê? Quando a gente está aqui com o rei, vocês estão comentando, vão juntar as redes aí, né? A gente acabou pelo município. A gente até comentou, os meninos, dia diagnóstico aqui, já, né? Todo mundo sabe, vai todo mundo pra cá, né? Aí a gente não consegue. Então, chega lá, por exemplo, vai no assistir, porque às vezes nem fechou o diagnóstico. Eu bato. O caminho para a saúde, gente, eu preciso fechar o diagnóstico. Criança pode ter direito disso, direito daquilo, direito daquilo. E aí para. Porque a gente tem poucos profissionais que atendem no município. E aí é uma demanda muito grande, então, quando a gente está lutando contra política pública, né, de todas as redes, a gente chegou a argumentar com alguns vereadores que chegou a né, que se a gente conseguisse, enquanto equipe, juntar mais profissionais de uma saúde que pudesse agregar a gente para a gente conseguir fechar esse diagnóstico dos meninos. Porque a gente não trabalha só com a comunidade de Apá, a gente trabalha com a rede do município. Todos vão para a gente. Então, assim, cada sobrecarregando a instituição, eles batalham demais, né, com recurso financeiro. acaba sobrecarregando e a gente acaba, às vezes, não conseguindo fechar diagnóstico de um mundo que chega um diagnóstico tardio, porque demora. Pensando aqui, depois, se vocês quiserem entrar em contato com o André, eu tenho quase certeza que o diagnóstico é responsabilidade do município. Então, aí o que a gente Você pediu? não passa sem imposto capaz, né? Não, mas eles têm que fazer o diagnóstico. Sim, mas aí o que a gente pediu? A gente tem um neurologista, não é neuropediatra, mas a gente já pediu um neuropediatra, a gente fez uma reunião com os vereadores, a gente pediu um neuropediatra, a gente falou, a gente está pedindo para cá, não, a gente está pedindo para o município, né? Porque Agora, Luciane, nós vamos fazer, você já viu aquela historinha, uma varinha quebra, mas em todas juntas nós não vamos deixar quebrar? Vamos fazer isso? Porque Vocês têm neuropsicólogo lá? tem. Não, na PAI não temos, não. Aqui, não temos. Olha, Então, é a nossa intenção. A nossa intenção, mas a gente precisa financeiro. E aí foi isso que a gente propôs para os vereadores, gente. A gente, como instituição, a gente não consegue encaminhar para tudo, porque a gente praticamente recebe uma verba da prefeitura anual, da assistência social anual,
Não foi não saiu uma indicação, nada não. Saiu o anual, né, Pretinha, que foi do anual. Esse ano não, né? Na indicação você fala de... Não, tô falando assim, essa reunião com os vereadores não foi como... Não, eles convidaram lá e a gente aproveitou e agarrou eles. Porque assim, quem vai chegando, a gente vai agarrando. Não, porque essa demanda não chegou, mas a gente já passa, eles chegaram pra fazer uma outra coisa e a gente aproveitou que era vereador. Entendi, não eram todos. Não. E aí a gente pediu para eles que olhassem com atenção essa questão, porque não é o público da Paz. Mas já aproveitando, te interromper, mas a gente gostaria que fosse no todo. Sim, que fosse como todos, mas vai ser no todo. Então, nós vamos marcar uma próxima reunião, mais ou menos aqui um mês, tá? Eu entro em contato com vocês, a gente pode formar um grupo, eu mando um convite no grupo do WhatsApp, quem puder. Quiser, fique à vontade, quem quiser. Porque assim, a gente a gente pode contar com o seu apoio também. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Eu acho necessário a contratação dos médicos e tal, mas talvez no momento seja mais interessante contratar a neuropsicóloga para fazer essa avaliação. A gente pediu. Primeiro ela, porque a questão financeira sai até mais barata. E aí vem a questão do neuro, né? Que a gente tem uma dificuldade. Mas, na verdade, a gente, quem fecha o diagnóstico mesmo é o neuro. Ela faz Não, sabe qual que é o problema? Sabe o que acontece? Lá na Aspas, a gente economiza tempo. Porque o que a gente faz? Testagens neuropsicológicas que dão embasamento para o médico fechar diagnóstico. Senão ele vai ficar ali, fazendo consulta todo mês. Eu ia falar, você dá os primeiros passos e aí foi uma assistida nossa, né? Até porque qualquer médico pode fazer o diagnóstico a partir do laudo do neuropsicológico. Aconteceu isso com uma assistida nossa, mas a gente não tem no município, por isso que a gente exige que não seja nossa, mas que agregue a instituição, mas que seja do município, que a gente já tem no Dafete, né? E aí a gente incentivou uma mãe que tinha que ser feito, que a gente, enquanto instituição, via que não era somente um TDAH, e a gente abriu evidência. Sem condições financeiras, totalmente vulnerável, teve que pagar por conta própria uma neuropsicóloga para fechar, e aí quando já chegou no médico, o médico acabou de fechar. E aí veio o laudo do CID de transtorno do espectro autista. Então, eu só falei essa questão da minha, eu acho que no primeiro momento seria ela. Então, mas aí a gente levou todas essas questões para os vereadores, né? A gente precisava de uma neuropsicóloga, a gente precisava de um neuropediatra, porque no município não tem. A gente tem que estar encaminhando, nem encaminhando, né, Pretinho? As famílias pagam praticamente particular para essa ação. A Aspas está fazendo, né, testagens neuropsicológicas com valor social. Hoje, tá quanto? R$700, a gente divide, porque as testagens neuropsicológicas hoje estão na faixa de R$2.000, R$3.000. Nossa, neuropsicológica, mas todo mundo tem um salário, né? E aí eu só tô abrindo um leque, a gente vê como a gente vai falar. É uma realidade, então não sabe isso. A gente tenta ver o que a gente pode fazer, não só por instituição, quanto questões de consciência também, né? Então, assim, eu vejo a dificuldade de muitas outras mães. Então, para a gente só mais. E quando a gente fala na questão do laudo, por exemplo, às vezes você pega um laudo de neurologista, a gente que é profissional da área, você pega assim, tem hora que você acontece, você fala assim, cara, mas esse menino, ele é diagnosticado, por exemplo, com autismo, gente, tem vezes que não é autismo, então, né? Não, é o que a Adriana falou, às vezes o negócio dos pais não estarem preparados, né?